junto ali do Rick. Convido os queridos que abram a palavra em 1 Pedro, capítulo 5. Enquanto você vai abrindo, temos boas notícias. Ontem foi inaugurada a igreja de Brotas de Macaúbas, no sertão da Bahia, no semiárido, uma festa. E se você não assistiu, e quiser o link, é só pedir que a gente manda lá o link do culto de ontem, de inauguração. Teve mais batismo, teve profissão de fé, e foi uma grande festa ontem lá no semiárido. Vou confessar para os irmãos, eu quase chorei, quase chorei, Faltou um pouquinho de Rafael aqui. Mas assim, a gente fica emocionado em ver o que Deus está fazendo, Se eu não me engano, tiveram 12 batismos de profissão de fé, mais batismos de criança, mais pessoas que vieram de outra denominação também, que foram recebidos como membros lá, e a igreja já está crescendo bastante. Começou logo ali, em janeiro de 2019, e já está lá um templo grande, uma estrutura, e o evangelho está crescendo naquela região. Louvado seja o Senhor. Apesar das adversidades, dos problemas, Deus não dorme, Deus continua trabalhando, Deus continua movendo os corações. Louvado seja o Senhor. Continue orando pelo trabalho lá no Nordeste, lá no sertão da Bahia, principalmente naquela região oeste, O Comipres, que é o Conselho de Igrejas, que está coordenando essas ações, A Junta de Missões Nacionais também está com um projeto grande aí. A Igreja Presidente de Pinheiros também, lá de São Paulo, eles estão com um projeto de organizar 50 igrejas na Paraíba, 50 igrejas. É um projeto audacioso, e Deus está mandando recursos, Deus está mandando os recursos, porque Ele é o Deus da provisão. Então não confie no homem não, confie em Deus, é a melhor coisa, tá bom? Vamos abrir a palavra então, se você não abriu, e mantenha aberto após a leitura. Eu vou ler os versículos ímpares, e a igreja vai ler os versículos pares. 1 Pedro, capítulo 5, como eu disse, a gente tem aí estudado, nesse período, na sequência aí, o livro de 1 Pedro, e hoje a gente vai encerrar essa primeira etapa, lembrando que o nosso pastor está de férias, mas ele está online, então ele está olhando nós aí, ele e Damares estão online aí, aproveitando as férias, Um abração, pastor, Jesus abençoe o senhor, Damares, aproveitem bem esse momento aí. Eu lerei os ímpios da igreja dos padres. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada à igreja. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Deus, nela estais. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Amém. Queridos, essa epístola de Pedro, ela é destinada a um grupo de pessoas, a um grupo de irmãos que estavam vivendo sobre terrível perseguição. O momento não era fácil, o momento era difícil. O momento era de luta, o momento era de pagar o preço por servir ao Senhor Jesus. E Pedro então destina essa epístola, esta carta a esses irmãos que estavam passando por esse momento difícil. E diante também das circunstâncias que estamos vivendo nesse tempo, eu quero convidá-los para que a gente possa meditar no tema Conselhos para uma igreja sob ataque. Conselhos para uma igreja sob ataque. É o que nós temos visto hoje. É o que nós temos visto atualmente, uma igreja que está sob ataque de várias formas, de várias maneiras. A igreja tem sofrido ataques. E o pior é quando esse ataque vem dentro da própria, entre aspas, igreja. Pessoas que se dizem cristãos começam então a atacar a igreja. Recentemente, vi um vídeo de um pastor que saiu da nossa denominação, e ele então aderiu a uma outra religião, e ele falou que tudo que ele viveu era puro engano. E eu fiquei pensando, será que não é agora que ele está vivendo o engano? Não estou falando que a nossa denominação salva, o que eu estou falando é que Jesus é que salva. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus ela é fiel, e ela não muda. As pessoas podem mudar, alguns conceitos desse mundo podem mudar, mas o Senhor não muda. Daí, amados, a primeira parte desse texto, que vai do primeiro versículo ao versículo 4, ela vai tratar aqui daqueles que lideram, daqueles que são os presbíteros, daquele que é o pastor da igreja. E quando a gente fala aqui, a gente não está falando só do pastor, que a gente usa o termo pastor, mas o pastor aqui está falando dos presbíteros, de todos aqueles que lideram a igreja. E a gente sabe que liderar a igreja do Senhor Jesus é um privilégio, é um grande privilégio. Ser um pastor da igreja, ser um presbítero da igreja. Não é o nosso veterano ali, ó, Odaí. Mas vem acompanhado de uma grande responsabilidade, porque nós estamos cuidando de vidas, de pessoas que Jesus pagou o preço ali na cruz por elas. Porque as ovelhas não são as ovelhas do presbítero Clóvis, não são as ovelhas do pastor Everson, são as ovelhas de Jesus, que estão sob o cuidado desses líderes. Então, queridos, quero aqui abrir um parênteses muito importante, que você, meu irmão, dedique tempo em oração pelos nossos líderes, porque olha a responsabilidade deles. Acompanhe comigo aí no texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo, co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por, o que está dizendo aí? Constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, modelo do rebanho. Então veja a responsabilidade. Ele não pode colocar em prática conceitos que estejam contrários ao supremo pastor que é Jesus. Ele não pode governar a igreja, dirigir a igreja, orientar a igreja, como diz o texto, que por constrangimento. Não pode ser de forma soberba, de forma gananciosa, como dominadores do rebanho. Infelizmente nós vemos por aí muitas pessoas que se dizem servos de Deus, que são verdadeiros dominadores do rebanho. Se não for do jeito dele, está fora. Se não for do jeito dele, não tem a bênção. Pelo contrário, eles amaldiçoam. E a palavra de Deus aqui está nos alertando
de como que o líder, como que o pastor, como que o presbítero deve se portar. E no finalzinho, no versículo 4, ele vai dizer: porque logo que o supremo pastor, que é Jesus, se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ou seja, aqui há uma promessa. Esse líder, esse presbítero, esse que governa, esse que lidera, quando ele faz de acordo com os preceitos de Deus, existe uma promessa: ele vai receber a inacessível coroa de glória. O que é isso? É aquele tipo de coroa em que não destrói, não corrói, não tem ferrugem, o ladrão não rouba. Você almeja essa glória? Você deseja isso? Eu desejo. O que Pedro está dizendo é que a melhor recompensa é a recompensa que vem de Deus. Não é o que você ganha aqui, não é o que você recebe aqui, não é o reconhecimento daqui, mas é o reconhecimento do alto. Sabe por quê, irmãos? Tem pregadores, tem pastores, tem líderes que estão sendo aplaudidos pelos homens, mas está sendo reprovado pelo nosso Deus. E tem pessoas que estão sendo reprovadas pelos homens, mas estão sendo aprovadas por Deus, porque estão exercendo o ministério com fidelidade, estão exercendo o ministério de acordo com esses ensinos que Pedro está aqui abordando nessa primeira parte do texto. Então, meus queridos irmãos, se nós queremos verdadeiramente ser uma igreja verdadeira, precisamos seguir estes ensinos, precisamos interceder e ajudar os nossos líderes para que eles sigam esses ensinos. Não pode ser dominador, não pode ser ganancioso, não pode ser soberbo. Tem que ter em mente que as ovelhas são do Senhor Jesus e estão sob o cuidado, desses para os quais foi confiado. Outro detalhe importante nessa primeira parte é que o presbítero, é que o pastor também é ovelha, sabia? Então, ô Clóvis, você também é ovelha, tá? Ô Belo, você também é ovelha. Cadê? O Belo está ali. O Wendel também é ovelha, tá, Wendel? O pastor é ovelha também. Ele é designado para liderar, mas ele também é ovelha. Ele também necessita de cuidado. Ele necessita dessa direção do alto. Ele não é um super-homem. O texto continua e vai dizer para nós agora um segundo aspecto desses conselhos. E o título dado pela Sociedade Bíblica, que é vários conselhos. Nós vamos ver então esses conselhos para essa igreja sobre ataque aqui. O texto vai dizer assim, versículo 5: rogo igualmente aos jovens. Quem é jovem? Tem alguns apontando para si, né? Não sei se quem passou dos 60, dos 70, né? Pode apontar para si. Quanto aos jovens, pode sim. Mas olha as orientações que ele vai dizer para nós. Primeiro, sede submissos aos mais velhos. Outros sim, no trato uns para com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, como permanecer em Jesus? Como permanecer firmes em meio à tribulação? Em primeiro lugar, o texto vai falar que nós precisamos ser submissos. Então, o primeiro conselho para nós nessa noite é submissão. Só que nós vivemos hoje numa sociedade que cada vez mais prega você não respeitar o quê? Autoridades. Olhe como que está. Quando nós andamos por aí na rua, quando nós estamos nos lugares públicos, nós vamos ver filhos mandando nos pais. Você já viu? Você já viu? Filho mandando no pai? Em lugar público? Eu já vi. Enquanto o pai não comprar o que ele quer, o negócio não quieta. Eu já vi, Alessandro, aluno mandando no professor, colocando moral no professor. Eu já vi o cidadão colocando moral no polícia. E por aí vai. Nós poderíamos citar os vários exemplos da nossa sociedade. Membros de igreja não sendo submissos às autoridades da igreja, ao presbítero, ao diácono, ao pastor. Então o texto vai falar, em primeiro lugar, se nós quisermos realmente
superar esses ataques da nossa sociedade, precisamos vencer este problema da soberba, do orgulho, sermos submissos uns aos outros. Nós somos feitos, nós somos criados, amados, para viver em sociedade. O mundo tenta nos afastar e fazer com que nós possamos viver isolados. Para quê? Rodrigo, a sua cabeça é sua, você faz dela o que ela quiser. Não é isso que a sociedade prega? Cada cabeça é uma sentença. Poderíamos aqui citar vários exemplos, mas o texto vai falar que nós precisamos ser submissos. E nada melhor do que aprender com os mais velhos. Não sei se você já teve essa experiência de sentar do lado de um mais idoso e ouvir história, mesmo que seja repetida. Eu acho que eu estou ficando velho, que eu estou repetindo história. Brenda de vez em quando fala: pai, o senhor já contou isso aí, pai. Não cheguei aos 50 ainda não, mas estou quase lá, né? Mas em primeiro lugar, primeiro conselho importante é a submissão. E essa submissão, ela vem acompanhada de humildade. Então essa atitude prática, ela precisa fazer parte da nossa vida. É ser humilde. Ser humilde aqui não tem a ver com isso aqui, tá? Não tem a ver com isso. Porque tem pessoas extremamente ricas que são humildes. E tem pessoas extremamente pobres que são soberbos. Humildade tem a ver com a atitude do coração, da mente, com a forma de viver. Humildade é reconhecer que nós erramos. Humildade é reconhecer que nós dependemos uns dos outros e principalmente de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui o quê? Que Deus resiste ao soberbo. Quem é o soberbo? Aquele que acha que não depende de nada, de ninguém, e muito menos de Deus. Esse é o problema lá do Éden. Porque Eva, quando olhou aquele fruto lá, que Deus tinha falado que não era para comer, o que ela fez? Ela inspecionou, ela analisou aquele alimento, e ela falou assim: isso aqui é bom, eu acho que é bom, deve ser bom. O texto original significa inspecionar, quando ela começa a observar aquela fruta. E o que ela faz? Ela dá vazão à sua cobiça, ela pega aquele alimento e ela come. Abriu-se os olhos, entre aspas, porque a visão era limitada. E aí está o problema da soberba, porque agora Adão e Eva querem viver longe de Deus, não querem se submeter mais à vontade de Deus, não querem depender de Deus. Assim é o homem sem Deus. Eu e você, igreja, nós precisamos desenvolver esta humildade de reconhecer que nós precisamos de Deus, de que nós precisamos uns dos outros. Segundo conselho que o texto vai falar aqui, versículo de número 6, vamos ler juntos? A igreja lê para nós: humilhai-vos. Olha só, amados, segundo conselho aqui é sobre humilhai-vos. Você já precisou pedir perdão a alguém? Já precisou? Não é se humilhar? Não é reconhecer que você errou na sua fala, na sua atitude, na sua maneira de fazer? Eu já precisei fazer isso. Inclusive uma vez eu fiz isso com o Natan. Eu exagerei na correção, fui lá e falei com ele. Tem nada demais nisso não, irmãos. Não, eu sou pai, eu não erro. Eu sou avô, eu sou tio, eu sou isso, eu sou aquilo. Amados, todos nós estamos propensos a isso. Mas o texto vai dizer que nós devemos nos humilhar sob quem? Sob a poderosa mão de Deus. Você já parou para pensar o quanto Deus é poderoso? Tem gente se achando por aí. Tem gente achando que é o bambambam. Tem gente que está se achando que não depende de nada nem de ninguém, mas pode ser aquele mais rico do mundo. Meu querido, se Deus não tiver com a mão sobre ele, ai dele.
uma das pessoas mais ricas do mundo aí, da área da tecnologia, morreu há pouco tempo. Resolveu o problema dele? O dono do Banco Santander, um dos bancos também mais ricos do mundo, da Espanha, o dono morreu agora há pouco tempo atrás, nesse período aí de pandemia. O dinheiro dele resolveu o problema? Meu querido, se Deus fechar a torneirinha do ar, pronto, acabou. O texto está dizendo: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, meu querido: se você não se humilhar diante de Deus, você vai se humilhar diante do diabo. Uma perguntinha: você quer se humilhar diante de quem? Você quer prestar culto a quem? Você quer servir a quem? Você quer ser escravo de quem? Ou você é servo de Deus, ou você é escravo de Satanás. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como se humilhar diante de dois senhores. Ou você se curva diante de Deus, ou você está sendo objeto de Satanás. Você está servindo a Satanás. Então, meus queridos, tudo na nossa vida, as minhas palavras, as minhas atitudes, o meu serviço, as minhas ações, os meus recursos, tudo que Deus está colocando sobre as nossas mãos deve ser usado para a glória de Deus. Se humilhe diante de Deus, se coloque diante de Deus, porque existe aqui uma promessa na parte B do versículo 6, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A exaltação vem da parte de quem? De Deus, não é dos homens. Não é dos homens. Certa vez uma pessoa até brincou, né? Que ele fez várias coisas, realizou lá várias ações e tal. Aí as pessoas vieram homenageá-lo, reconhecer, deram placa para ele, deram um monte de coisa para ele. Aí no final ele brincou, né? Ele falou assim: poxa vida, gente, era para ficar tudo em stand-by, não era para ter nada disso. Vocês já me atrapalharam um pouquinho no galardão. Ele brincou, né? Já me atrapalharam um pouquinho no galardão. Porque tem aqueles que fazem querendo honra aqui, querendo glória aqui. Mas o texto está dizendo: se humilhe diante de Deus, porque Ele, no tempo oportuno, vai exaltar. Terceiro conselho, vamos ler juntos também, versículo de número 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Olha só, que interessante. Esse lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, significa que nós devemos nos lembrar que não deve haver preocupação da nossa parte. Se nós estamos lançando diante de Deus toda a nossa ansiedade, significa que nós estamos confiando totalmente no Senhor. Agora eu tenho que dar uma palavra bem direta para você, meu irmão. Isso é para mim também. Se eu e você ficamos ansiosos, significa que nós estamos duvidando da sabedoria de Deus. Sabia? Se eu e você ficamos ansiosos, significa que nós duvidamos da sabedoria de Deus. Deus tem todo o poder? Sim ou não? Tem? Tem ou não? Ou tem só algum poder? Todo poder. Deus é todo sábio? Então, se Ele sabe o dia de amanhã, da semana que vem, do ano que vem, daqui 10 anos, por que a gente fica ansioso? Por quê? Porque a gente quer dar os nossos, desculpe aqui a expressão, dar os nossos pitacos para Deus. A gente às vezes quer ensinar Deus. A gente não quer descansar em Deus. Lembra de Abraão e Sara? Deus prometeu que Abraão ia ser pai de uma grande nação, não foi? Aí eles começaram confiando e tal, mas chegou uma hora que eles quiseram ensinar Deus. Sara fez uma proposta, Abraão caiu na conversa. Deu o que deu, não é? Deu problema. Isso é ansiedade. Isso é não confiar em Deus. Isso não é não descansar em Deus quando temos esse tipo de atitude. Então Pedro está dizendo aqui
Mesmo que o mundo está dizendo ao contrário, eu vou continuar confiando em Deus. Eu vou lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, todos os medos, tudo isso que está tirando a paz, tudo isso que está tirando aquela noite de sono, tudo isso que está provocando talvez algum distúrbio até funcional no nosso físico. Porque sabia, tem gente que fica ansioso, engorda demais, emagrece demais, come demais, e por aí vai. Então o texto está nos chamando, meus irmãos, a lançar. Lançar significa que eu vou jogar, que eu vou deixar com Deus, eu não vou querer isso de volta. Então lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque também aqui na parte B do versículo tem uma promessa, porque Ele tem cuidado de vós. Quarto conselho aí que o texto está dizendo para nós, vamos ler juntos, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só, queridos, primeira parte do texto ele vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. A segunda parte do texto ele vai explicar o porquê. Existe um inimigo de Jesus, e existe este inimigo, que foi inimigo de Jesus, portanto é nosso inimigo também, porque se nós somos de Jesus, ele também vai tentar contra nós. Portanto, o texto está dizendo, sede sóbrios e vigilantes, duas ações aqui. Essa sede sóbrios significa que nós estamos vivendo num período difícil, e a sobriedade tem a ver com lucidez, sobriedade tem a ver com não se distrair, mas não é isso que o mundo está tentando fazer com a gente? Distrair? Quantas são as distrações que o mundo está oferecendo? Não quero constranger nenhum dos irmãos aqui, mas quantos de nós às vezes vamos lá para a internet e ficamos discutindo sobre a CPI da Covid, sobre não sei o que, sobre não sei o que, sobre não sei o que, sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, sobre a esquerda, sobre a direita, sobre isso, sobre vacina, sobre não vacina. Perguntinha, e sobre o reino de Deus? E sobre aquelas pessoas que estão morrendo sem Jesus? E sobre como adorar a Deus? Como investir mais no reino de Deus? Como orar a Deus e pedir para que o Senhor levante mais trabalhadores para a seara? Porque os campos estão brancos. Ou a palavra de Deus mudou? A palavra de Deus mudou? A palavra de Deus não mudou. E eu ouvi há poucos dias alguém dizer que ele jamais ouviu um missionário dizendo o seguinte, aqui, não mande mais missionário para cá não, que tá bom. Você já ouviu alguém dizer isso? Não, porque a palavra de Deus é sempre atual. Mande mais trabalhadores, porque os campos estão brancos para a ceifa. Ser sóbrio e vigilante, meu amado irmão, é não se distrair. E o que mais o inimigo de nossas almas está fazendo nesse tempo é distraindo a igreja, é distraindo o povo de Deus com tantas coisas que são periféricas, que são secundárias. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não deve, por exemplo, no aspecto da política, votar corretamente. Não estou dizendo, devemos sim ter critérios para escolher os governantes. Não estou dizendo que nós não devemos saber sobre a corrupção que está acontecendo na nossa nação. Devemos sim tomar conhecimento. Mas só que isso é secundário. Isso muitas vezes pode ser distração. Eu e você, meu querido, não podemos nos distrair, porque o inimigo é astuto, ele é feroz. O texto vai dizer que, na parte final desse versículo 8, a figura de um animal. Qual é o animal que está aí? Leão.
Você observou como que o leão faz? O leão vem e ele fica observando a manada. E ele observa a manada, e quando a manada começa a se deslocar, aquele que é o mais fraco, aquele que talvez está ferido, aquele que não consegue ficar junto na manada, mas aquele que sai fora, que se despeça da manada, aquele se torna a arma, aliás, presa fácil para o leão. Observa, digita lá na internet, vídeo de leão atacando a manada, você vai ver isso que eu estou te falando. Vamos aqui pensar que nós, desculpa aqui a expressão, tá? Nós somos a manada. Aquele que está ferido, aquele que vai ficar afastado da manada, aquele que vai se distraindo, vai ficando longe, se torna presa fácil de Satanás. Portanto, não se distraia. Sede sóbrios e vigilantes. A parte B desse contexto aqui é o versículo 9. Vamos ler juntos? Resisti-lhe firmes. Veja bem, irmãos, aqui há um convite para sermos vigilantes, mas também resistentes. Como? Firmes na fé. E não podemos ser coitadinhos, porque o texto vai dizer que outros também estão sofrendo, outros também estão passando por sofrimento, porque às vezes nós achamos que só nós é que sofremos, e nós nos colocamos naquela condição de coitadinhos. Poxa vida, estou aqui sofrendo, estou aqui passando por esse problema, ninguém me liga, ninguém me dá um telefonema. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sede firmes na fé no Senhor. Como que nós conseguimos isso, amados? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Evangelho de João, capítulo 10, tem declarações maravilhosas de Jesus. Estou aqui fazendo um exercício de imaginação, tá, irmão? Não vai dizer que eu acrescentei nada à Bíblia, né? Eu acredito que Pedro, quando estava escrevendo isso aqui, ele estava lembrando das orientações de Jesus, do cuidado de Jesus falando do pastor, da ovelha, falando sobre o amor, falando sobre o cuidado, falando de que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todos os momentos. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus cuida de nós em todo o tempo? Você já parou para pensar que enquanto você está dormindo, tranquilão lá, às vezes até sonhando, Deus está trabalhando? Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não é aqueles que tentam ensinar Deus, não é aqueles que tentam tomar o lugar de Deus, mas é aqueles que esperam no Senhor. Mas essa espera, amados, não é ficar de braço cruzado. Não, eu gosto de usar aquela ilustração da pessoa que está procurando emprego, né? Aí ele, fulano, você está desempregado todo, mas você já levou o currículo em algum lugar? Não. Você já conversou com alguém falando que você precisa de emprego? Também não. Mas o que você fez? Não, eu já pedi a Deus que Deus vai mandar um emprego. Aí fica difícil, né? Tem a parte que cabe a Deus, mas tem a parte que cabe a nós. Nós vamos orar, mas também nós vamos trabalhar, nós vamos entregar currículo, nós vamos fazer um curso, nós vamos nos especializar, e assim vai. Vamos colocar tudo isso diante de Deus, mas vamos confiar em Deus, vamos descansar em Deus. E enquanto, amados, estamos aqui sobre esses ataques do inimigo, nós precisamos de resistir na fé. Resista na fé. Outros estão passando por essas adversidades. Falei aqui
Nessa semana passada, o missionário Paulo, que esteve aqui com os atletas da Etiópia, treinou lá, discipulou um dos ex-atletas, pastor Gueto, na Etiópia. E ele começou a igreja em uma das vilas ali no entorno de Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. E o Gueto foi preso por pregar o evangelho. Ficou 3 dias preso. E mandou mensagem para o missionário Paulo, depois que ele foi solto, dizendo: estou feliz da vida, porque fiquei preso 3 dias. Porque fiquei preso por causa de Jesus. E nós aqui, numa primeira dificuldade, nós reclamamos da vida. Nós reclamamos da igreja, nós reclamamos das pessoas, nós reclamamos do patrão, nós reclamamos do empregado, reclamamos da esposa, dos filhos e assim sucessivamente. Meus irmãos, vamos ser mais gratos a Deus, porque outros também estão passando por sofrimento. Ali estava dizendo, outros estavam sob perseguição, outros estavam sofrendo por causa de Jesus. Então, o que é algumas adversidades que nós sofremos aqui, comparado com a glória que há de vir? Não tem como se comparar. Vamos resistir, irmãos? Vamos resistir às investidas do inimigo? Vamos buscar que os nossos pés estejam firmados na rocha que é Jesus? Lembra da parábola que Jesus conta? Da casa na rocha e a casa na areia? A casa na rocha talvez até demore um pouquinho para fazer, porque tem que perfurar bastante a pedra, né, fazer ali uma boa base, talvez tenha que desbastar, dar um trabalhinho para fazer essa primeira base. Enquanto isso, o cara está lá na areia construindo a casa dele. Mas na primeira ventania que vier, qual casa que vai permanecer? Hein? A da rocha. Ela demorou um pouquinho mais para ficar pronta, deu mais trabalho, talvez investiu um pouquinho mais. Na vida espiritual é assim, irmãos. Vale a pena servir, ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Sabe o que é isso? Não é que a gente vai ajudar, que o sacrifício de Jesus foi incompleto, que precisa de um acréscimo na salvação. Não é isso. É que o próprio Jesus disse que aqueles que decidirem servir a Ele, seguir a Ele, vão passar por adversidades, por aflições. Amados, e num mundo igual a esse que nós vivemos, de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta violência, tem sido cada vez mais difícil ser cristão, ser correto nas coisas, buscar por justiça, buscar que as coisas sejam feitas de forma correta. Por quê? Porque o mundo quer oferecer as facilidades. Alguém já disse para você? Hein, Adelina? Fala assim: ah, Adelina, não, todo mundo faz, Adelina. Não é? Não, todo mundo age dessa forma. Não, se você não fizer dessa forma, você não consegue vencer. Meus irmãos, vamos fazer o que é correto? Vamos fazer aquilo que agrada a Deus? Vamos resistir a essas investidas do inimigo? Você já parou para pensar se todos aqueles que se dizem cristãos vivesse verdadeiramente o cristianismo? Você já parou para pensar a diferença que ia causar em nossa nação? Eu acredito que a gente ia gastar até menos dinheiro do que a gente gasta. Por exemplo, eu acredito que ia ter menos casa com grade. Eu acredito que se todo cristão fosse cristão de verdade, não comprasse coisa roubada, coisa adulterada, coisa com problema, se não desse jeitinho em muitas coisas, a gente ia gastar menos com seguro, não é verdade? Então aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Se todo cristão vivesse o cristianismo, a nossa sociedade seria bem diferente do que é hoje. Mas não podemos desanimar, irmãos. Sabe por quê?
Porque nós estamos na antessala da eternidade. Não tem quando você vai no consultório, você chega, você fica naquela salinha antes, esperando a hora de entrar no consultório, hein? O objetivo principal é o quê? O consultório. Mas você fica naquela salinha ali do lado, esperando um pouquinho. O céu, a eternidade, está bem perto e nós estamos na antessala. Nós já estamos bem pertinho, nós já estamos no aguardo. E enquanto aguardamos, precisamos continuar nessa vigilância. Precisamos continuar firmes, precisamos resistir firmes, sem nenhuma distração. Partindo aqui para a conclusão do estudo desta noite, da meditação, vamos ler juntos, versículo 10 e 11. Leiamos. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, dependemos do nosso Deus. Por nós mesmos a gente não consegue. Por nós mesmos, quanto mais a gente se esforça, só por nós, a gente não consegue vencer. Mas olha a promessa maravilhosa. O Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido, Ele mesmo vai fazer o quê? Olha os verbos aí, olha as ações aí de Deus. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus falha na sua promessa, meu irmão? Hein? Deus falha? Deus não falha. Deus não erra. Deus não tem plano B. Deus tem o plano dele, que inclui eu e você. Deus tem um projeto. Deus não tem rascunho. Deus não tem segunda opção. Isso deve nos levar a adorar esse Deus, a reconhecer a sua graça, a sua bênção sobre nós. O nosso caminho, a nossa trilha para essa eternidade, ela está sendo pavimentada, ela está sendo moldada pela graça do nosso Deus. É só pela graça, porque Ele vai falar aqui o Deus de toda a graça, esse Deus que me chamou e te chamou, Ele vai agir dessa forma, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar e vai nos fundamentar. Portanto, versículo 11, a Ele seja o domínio, a glória, o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Queridos, é verdade que nós estamos sob ataque. Você, cristão verdadeiro, está sob ataque. A igreja está sob ataque. Mas nos lembremos que Deus cuida de nós. Nos lembremos que Deus nos fortalece. De que Deus em tudo tem um propósito. Assim como é a igreja desse período aqui, estava sob perseguição, mas foi desafiada a continuar. Foi desafiada e recebeu esses conselhos para que estivesse se sujeitando, para que estivesse se humilhando, para que estivesse lançando sobre Deus toda a preocupação, todo o medo, toda a ansiedade, para que essa igreja estivesse sendo sóbria, vigilante, firmada em Jesus. Esses mesmos conselhos são aplicados a nós hoje, porque a igreja está sob ataque, o cristão de verdade está sob ataque, aquele que quer realmente amar a Deus, ele vai ser, muitas vezes, aqui perseguido nesse mundo. Mas o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Nós somos vencedores, amados. Que bênção. Nós já somos, nós não seremos, nós já somos, já está garantido. Não é algo que talvez aconteça. Meu amigo ali, vou usar ele como cobaia, meu amigo presbítero Endo. Ele fica naquela expectativa, né, Henrique?
Botafogo vai ganhar. Botafogo vai ganhar. Nem sempre acontece. Eu acho que quase nunca, né? Vai vencer, vai vencer. Porque depende de vários fatores. Mas nós dependemos somente de Deus. Vamos descansar em Deus, irmãos? Vamos confiar em Deus? Lembre-se, quando você estiver sendo perseguido por causa de Jesus, quando você vê a igreja sendo atacada por causa de Jesus, dê glória a Deus, mas continue firme, continue vigilante, coloque diante dele esses medos, as preocupações, tudo que está acontecendo na nossa sociedade e no mundo, mas, por favor, meu irmão, não se distraia, não entre nessas discussões bobas na internet, isso não vai levar a nada, pelo contrário, vai causar mais inimizade ainda. Se você puder conversar pessoalmente com alguém, orar com ele, argumentar com ele, beleza, mas na internet não, é perda de tempo, porque virou um fuzuê danado isso aí, obra do capeta, para distrair o povo de Deus, porque os nossos olhos são para a eternidade, a nossa vida é para a eternidade, nós somos feitos para a glória de Deus, e a ordem de Jesus é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou, ide para a rede social, ide para isso, para a plataforma tal, ide para não sei o que, e fale, e argumente, e fale do governo, e fale do político, e fale da ideologia tal. Não, irmãos, ide por todo mundo e pregai. É para isso que eu e você fomos chamados. E os campos estão brancos. Eu citei aqui antes, colheita, brote de Macaúbas. Já deve ter mais de 80 pessoas na igreja lá. Só na cidade de Brotas, fora no lugarejo. Fora lá em Bela Sombra, fora em Piatã, Ipupiara, Ibotirama. E muitos outros lugares. Novo Horizonte, Cocal. Luiz, que esteve aqui na nossa igreja, está lá em Cocal, plantando a igreja. Curralinho de Baixo, nós vimos aqui a notícia, pastor Vilmar. Furou o poço, os irmãos estão plantando feijão, com a colheita já compraram um terreno, e a primeira coisa que o grupo fez foi, o terreno é para agradecer a Deus, o terreno é para a igreja. Que coisa maravilhosa, irmãos. Talvez, entre aspas, nós estamos cheios de Deus e cheios de igreja por aqui, e muitas vezes a gente não olha o que Deus está fazendo no mundo. Na Etiópia, na China, o governo lá está tentando de todas as formas calar os cristãos, mais de 50 mil estão presos, mas o evangelho está crescendo, e vai explodir, e a China quer enviar, notícia do Perspectiva de pouco tempo atrás, nosso irmão Israel esteve lá, dando perspectiva na China, eles querem enviar por ano 1 milhão de missionários, 1 milhão, irmãos, você acha que 1 milhão é bastante coisa? 1 milhão por ano de missionários, já parou para pensar o que é isso no mundo? Por isso que o diabo está doido, porque a hora dele está chegando, a hora dele está chegando, louve a Deus, não se curve às coisas deste mundo, não se curve às ideologias desse mundo, não se curve às pressões deste mundo, porque o inimigo de nossas almas quer nos afastar uns dos outros e de Deus, o inimigo de nossas almas quer nos distrair, ele quer roubar os nossos filhos, a mente dos nossos filhos. Invista no seu filho, gaste tempo com ele, invista nas coisas de Deus. Quero abrir um parênteses aqui, antes de encerrar. Eu e Délia já nos esforçamos o máximo para investir nos meninos. Temos investido para participar dos congressos, para participar dos treinamentos, para ir nas coisas que diz respeito ao reino de Deus. Claro, incentivamos eles também no estudo. O estudo é muito bom, a faculdade é muito bom, irmãos.
E esses dias eu e Délia, a gente estava fazendo uma análise lá em casa, que para os meninos lá em casa, nós não compramos quase brinquedos nenhum, sabia? Poucos brinquedos assim. Mas coisas educativas, bastante, tá? Muito. Aqueles que levam a criatividade, a pensar, aqueles brinquedinhos de quebra-cabeça, aquelas coisas que levam a pessoa... Porque se a gente for entrar na moda, a gente fica perdido, sabia? Rian, daqui uns dias você vai casar, você vai ter filho, tá? Fala aí, eu recebo. Não perca tempo com as distrações, não. Porque a moda aí lança coisa toda hora. Você não vê celular? As empresas de celular? Cada dia lançam uns... Esse dia eu vi uma propaganda lá, fui ver o celular. 48 megapixels a câmera dele. Filma vídeo em 4K e transmite stream. Eu falei, rapaz, que negócio de louco. Mais do que aquelas filmadoras profissionais de televisão. Aí se você quiser andar na moda, você fica perdido, não é? Quanto você vai ficar gastando? Se cada mês eles lançam coisa nova. Mas nossos olhos é com a eternidade. Os nossos olhos é com as coisas celestiais. É com aquilo que dura. Invista naquilo que vai durar. Naquilo que é eterno. Invista na obra missionária. Invista em pessoas, não em coisas. Invista no reino. E você vai ver grandes frutos. Grandes frutos. Grande colheita para a glória de Deus. Curva sua cabeça, fale com o Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou precisando desse conselho aqui. Eu quero aplicar esse conselho na minha vida. Eu quero me sujeitar ao Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu preciso me humilhar mais. Senhor, eu estou meio ansioso, estou meio preocupado, estou meio com medo. Senhor, eu quero lançar diante de Ti a minha ansiedade, essa minha preocupação. Senhor, eu não tenho conseguido resistir. Senhor, eu não tenho conseguido ser sóbrio, vigilante. Senhor, me ajude a ter os meus pés firmados na rocha que é o Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Tua palavra, ó Deus, veio falar ao nosso coração e nos desafiar, ó Deus, com conselhos para uma igreja que está sob ataque. Verdadeiramente estamos sob ataque de várias maneiras, de várias formas. Mas nós já Te adoramos e glorificamos o Teu nome porque nós somos do Senhor. E se nós somos do Senhor, o inimigo não tem poder sobre nós. Ó Deus, e portanto nós Te clamamos, ó Pai, que nós sejamos revestidos, que nós sejamos cheios do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, ó Pai, para que nós não venhamos a nos distrair com coisas periféricas, com questões, ó Deus, secundárias, porque a nossa prioridade é o Senhor, ó Pai. Nós estamos na antessala da eternidade, mas enquanto estamos caminhando aqui, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, para que nós possamos ser aperfeiçoados no Senhor, fundamentados no Senhor, fortalecidos no Senhor. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado através da minha vida, através da vida dos meus irmãos, através da igreja do Senhor Jesus. Ó Pai, esse mundo jaz no maligno, mas o Senhor já venceu. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno, o Senhor venceu as propostas de Satanás. O Senhor é vencedor, o Senhor é o Todo-Poderoso e o Senhor nos garante, esta vitória já está garantida por causa do poder do Senhor. Ó Deus, faz-nos andar altaneiramente, faz-nos andar pela fé, faz-nos, ó Deus, continuar olhando para o Senhor, para esse autor, consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Ó Pai, abençoe a cada um de nós, abençoe aquele que está, ó Deus, perturbado, aquele que está angustiado, aquele que está passando por um momento difícil, aquele que está sofrendo por causa de alguma injustiça. Ó Deus, sara, cura, restaura,
Liberta, ó Deus, que os nossos olhos possam estar no Senhor, que nós possamos nos sujeitarmos uns aos outros e sujeitarmos ao Senhor. Eu ainda quero interceder, ó Deus, pelos nossos líderes. Abençoe, ó Deus, o pastor da igreja, abençoe os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja. Esses, ó Deus, que foram colocados, ó Deus, pelo Senhor, chamados pelo Senhor, convocados por Ti, ó Deus, para cuidar do rebanho do Senhor, ó Pai. Que eles possam fazer isso de bom coração. Que eles possam fazer isso, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Que eles possam fazer isso, ó Deus, glorificando ao Senhor. Porque a promessa é de que o Senhor cuida de cada um. Louvado seja o Teu nome pela vida da liderança da igreja, ó Deus, que o Senhor capacite a cada presbítero, a cada líder, para a glória do nome do Senhor, ó Deus. Nos abençoe, nós precisamos do Senhor. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa oração, e nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.